Graça e paz, galerinha! Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui com mais um Pod Kids. E estamos aqui com o pastor Gabriel e a pastora Vanessa. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigada. E, aqui a gente começa sempre assim, o convidado que se apresenta, né? A gente fala o nome, mas o convidado se apresenta, pastor e pastora. Olha, meu nome é Gabriel, sou venezuelano. Meu nome é Vanessa, sou venezuelana também. Acabamos de chegar ao Brasil há 8 meses. E, olha, acho que vai muito com o nome do podcast. Nossa maior preocupação é poder treinar nossos filhos no caminho de Deus. Poder fazer o que meus pais fizeram comigo. Que eu estou longe deles agora, muito longe, mas ainda eu continuo percorrendo o caminho que meus pais ensinaram. Então, acho que é muito propício, vem muito ao ponto falar disso, a importância da criança, de nossos filhos, a importância de treinar eles em um mundo que está perdendo os valores muito rápido, cara, porque é a verdade. Um mundo onde a degradação social e moral é muito forte, onde as escolas ensinam coisas erradas que vão contra os valores cristãos. Então, como podemos fazer, certo, para continuar levando nossos filhos no caminho? A Bíblia, ali está, a melhor ferramenta. Amém, pastor. Nossa, ele já falou tudo, Mas é isso. E a verdade, nosso desejo e nossa vida está abocada a formar crianças, porque acreditamos que temos nós que preocupar pelas próximas gerações, temos nós que abocar a treinar as pessoas que vão pegar a torcha para continuar levando o evangelho que tem que transformar nossos países. Amém, glória a Deus, pastora. E sabe, pastores, uma palavra que Deus colocou no nosso coração quando nós assumimos esse ministério foi Isaías 54:13, que diz assim, todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor e grande será a paz de suas crianças. Né? Eu acho que tem tudo a ver assim, com o que você traz verdade. da cabeça. E quando nós criamos, na verdade, né, quando nasceu assim no nosso coração, sei que é do coração de Deus, mas quando nasceu no coração o projeto de fazer um podcast para as crianças, a nossa intenção é dar o espaço para elas falarem. Né, que eu acho que é difícil, assim, tem vários podcasts, né? E hoje em dia, e quando a gente fez, não tinha nenhum, a gente pesquisou, não existia. Uau. Foi o primeiro, né, Marzinho, que teve. Depois agora a gente entra, a gente vê vários. Vê vários. Que foi bem na pandemia que a gente começou esse projeto. E isso que o Michel falou é uma grande verdade. Muitas vezes dentro da própria casa a criança não tem voz, os pais não escutam mais o que as crianças falam, não escutam mais a opinião das crianças, né? É que quando Josué fala, eu e minha casa serviremos, ele está falando primeiro para o povo de Israel. Olha, já Josué estava pronto a morrer, já estava. O capítulo seguinte, ele morre, literalmente. Então, o povo de Israel já estava morando na terra prometida. E ainda ele fala, vocês ainda estão louvando outros deuses. Então, eu não sei o que vão fazer vocês. Eu não sei se vocês vão louvar outros deuses ou vão louvar o Deus verdadeiro, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, é a certeza nossa de falar, meus filhos não vão se perder. Meus filhos não vão se perder no mundo. Não vão se perder em filosofias erradas. É a escolha dos pais e é o trabalho dos pais, porque não é você tirar os filhos da igreja e que a igreja faça parte. Não é você levar, vai, pastor, ali está meus filhos. Não, é você na casa, noite após noite, dia após dia, ficar com eles, ler a Bíblia. Você sabe a porcentagem tão alta que temos entre cristãos, de pessoas que não passam tempo com seus filhos, lendo a Bíblia, louvando, é muito grande. Ali está o erro. Ali está o erro, é muito grande. Temos tempo para tudo, mas não temos tempo para o mais importante, que são esses filhos que um dia pedimos para Deus, porque pedimos para Ele. E chegaram, e noite após noite, o mestre de nossos filhos é um telefone, é o TikTok, é o Instagram. Esse é o mestre de nossos filhos. E o pai também, na mídia, no Netflix,
em outras coisas e Deus fala, olha, desliga tudo e noite após noite ensina meu filho na Bíblia. Fala. Nós sempre tentamos, pela vida missionária, a vida de refugiados. Olha, temos morado em muitos lugares, dormido no chão, mas em todo o tempo pegávamos o violão e vamos juntos. Então, quando eles estavam mais pequenos, eu pegava histórias bíblicas e eu fazia que eu era, por exemplo, Davi, quando via o lobo, eu fazia que eu era o lobo. E eles, pai, então tento de um jeito muito infantil. Olha, que eles possam entender a Bíblia. Não é que fica ali, você é minha ovelha, tem que obedecer e tá. Não, é você se colocar ao nível dele. Por isso a Bíblia fala que temos que ter o coração de uma criança. Essa inocência é o jeito de querer brincar com eles, ensinar a Bíblia para eles. E quando o tempo foi passando, eu me di conta que o maior abençoado de ensinar a Bíblia para eles era eu. O maior abençoado, porque Deus me enchia com sua presença, Deus me fazia lembrar o mais importante da vida. Nós temos filhos e trabalhamos para dar uma boa vida. Trabalhamos para comprar uma nova casa. Quando já você consegue tudo, eles já estão casados, já têm filhos, já foram embora e o tempo passou. E a Bíblia fala que a vida é como neblina, se fala neblina, que vai embora e não volta. Então, eu aprendi nessa vida missionária, a Vanessa e eu, que temos deixado tudo, aproveitar cada dia. No carro, louvar juntos, vamos dirigindo para cá, colocamos a música e vamos todos louvando, vamos todos pulando, pegando gritos no carro, ali. Mas essa alegria que perdemos por causa do trabalho, por causa das ânsias, por causa da dificuldade da terra, porque a terra não é simples. Olha, levar comida para casa, pagar o aluguel, e muitas vezes isso vai apagando, desligando o coração da gente. E eu acho que nessas crianças, em meus filhos, está a lembrança de que Deus é um Deus alegre, de que Deus quer que a gente brinque com eles, e se lembrar quando éramos crianças, quando não tínhamos preocupações. Isso é verdade. Entende? Não tenho que pagar o aluguel, a comida. Olha, então acho que quando um pai passa tempo, uma mãe passa tempo com seus filhos, o maior abençoado é o pai. Porque as crianças já estão mais perto de Deus do que a gente. Mas quando nós estamos ensinando para eles, nós voltamos como crianças novamente. Ai, que lindo, Amém. né? E o pastor, tem o senhor até comentou sobre isso, o seu pai fazia muito isso, Sim. né? A maior lembrança que eu tenho, sendo criança, é que meu pai pegava um violão e todos os filhos ali na sala de nossa casa e ele louvava. Olha, e as músicas dele são lindas demais. Nessas noites que temos feito louvores na casa, eu começo a louvar e a lembrar de meu pai com saudade, a lembrar de tudo. Ele tem uma música que eu gosto que fala assim: una luz ha llegado a mí, con mensajes de amor y de paz. La verdad de mi ser está aquí, es la luz que me da mi Jesús. Siempre me acompaña donde voy. Es el mismo Dios, el que ilumina mi camino. Então eu começo a louvar e eu lembro do meu pai, cara. Eu lembro do meu pai. Começar a chorar. Eu lembro do meu pai e eu falo isso que eu quero fazer com meus filhos, porque eu sou longe de meu pai. Eu tenho problemas que eu não posso falar para meu pai, porque eu não quero preocupar ele. Mas eu lembro todas as noites dos louvores e vem para mim uma saudade. E isso que faz é que eu fique mais perto de Deus. Isso que faz que eu te amo, Deus, eu quero fazer a mesma coisa. Quando os pastores me falam: pastor, qual é o sucesso para que seus filhos louvem? E eu falo muito simples: copiar o que meu pai fez. Eu não tenho que inventar nada, já tudo está ali. É pegar a Bíblia e noite após noite dedicar com eles. E se você que está me escutando não tem feito isso, todavia não é tarde. Ainda pode. Ainda pode. Amém. Nunca é Não é tarde para tarde. começar, a verdade. Mas é muito importante que nós lembremos
é a única coisa que nós podemos fazer por nossos filhos, para que eles tenham sucesso na vida, é ensinar eles o caminho certo. Mas nós não ensinamos falando. Nós temos que ensinar com o exemplo. Né? Com exemplo. Nós temos que ensinar para eles que o melhor jeito de ficar bem na vida é louvar, é orar, é ler a Bíblia. Mas a palavra fala disso. A palavra fala para nós quando Deus está ensinando ao povo de Israel o que eles tinham que fazer. Depois de dar toda a lei para o povo, que falou? Agora vocês têm que aplicar isso, fazer isso, mas ensinar isso para seus filhos. E que esta lei, esta palavra, esteja em suas bocas. E ensinem isso para seus filhos o dia todo, na sua casa, pelo caminho, todo tempo vocês têm que estar falando e ensinando para seus filhos, porque eles vão continuar a obra que nós começamos. Então nasceu a ideia, o projeto e o que vamos fazer o ano que vem, porque nós estamos agora no Brasil falando um pouco da história da Venezuela, pelo momento político e social do Brasil, mas o projeto do ano que vem, vamos fazer uma gira pelas igrejas, que vai se chamar Eu e Minha Casa Louvaremos ao Senhor. Glória a Deus. Então, essa ideia, aí temos também a ideia de fazer também um podcast e fazer todos, noite após noite, porque temos percebido que se perdeu na igreja isso, se perdeu. Sim, verdade. Os filhos dos pastores não passam tempo com seus pais pastores, e eu falo isso como filho do pastor. A maior vitória de meu pai é que ele não esqueceu de suas verdadeiras ovelhas. E esquecemos as ovelhas. As primeiras ovelhas não são os filhos do vizinho. As primeiras ovelhas são teus filhos. E minha oração é, Pai, eu quero me dedicar à tua obra, mas eu não quero deixar de lado meu mais importante chamado. Quais são? Meus filhos. Então queremos começar nesse movimento, vamos gravar algumas músicas, vamos gravar alguns clipes, mas os clipes não vão ser nós em uma igreja muito grande louvando, vão ser nós em nossa casa louvando. Glória a Deus, queremos vai ser resgatar lindo. e motivar na igreja altares familiares para Deus. Tá bom, as células, as igrejas, mas não esqueça, o mais importante é tua igreja, em tua casa, que é tua esposa e teus filhos. Ali, esse é o centro da sociedade. E se hoje temos filhos que não querem nada com o evangelho, é porque os pais esqueceram as mais importantes ovelhas. As ovelhas mais importantes são teus filhos. Deus é um Deus de prioridade. Amém. Você tem que pregar, tem que evangelizar, mas os filhos do vizinho não são mais importantes que teus filhos. Para você, o mais importante é cuidar dos teus filhos, porque ele é um Deus de geração. E esquecemos deles por causa da obra. Eu falo isso como pastor. Deus tem, nesses 2 anos, pastor, de pandemia, Deus tem me ministrado muito, porque eu comecei na obra aos 16 anos, com Vanessa. Olha, minha filha nasceu. Eu passava desde as 7 horas da manhã até as 10 horas da noite, evangelizando na Venezuela. Mais de 15 mil jovens foram evangelizados através do nosso ministério. Glória. Mas quando eu olhei, minha filha Natasha estava com saudade de mim, estava chorando muitas vezes. E Deus desligou por um tempo o meu ministério. Você não. Pero é que eu tenho que salvar o mundo. Não, você tem que salvar sua filha. Isso é o mais importante. Nossa, E Deus literalmente nos desligou na Venezuela, ficou fechada, 2 anos de pandemia. Nós trabalhamos através do futebol. Sim. E ainda na Venezuela o futebol está proibido. Sim. Depois da pandemia ainda não começou novamente. Não voltou, não. E nós ficamos. Então, E agora? mas eu falei, Deus, por que você encerrou a gente? Encerrou? Você fala de ficar em um lugar... Ficou na casa. Isso, fechado. Ficou Por que eu fechado. fiquei fechado, pai? Porque você tem ali um tesouro que eu entreguei para você, que é sua filha Natasha, que enquanto você está toda semana evangelizando a Venezuela inteira, ela está precisando de um pastor, ela está precisando de um pai, ela está precisando de um mestre. Deus, Ô pastor, sabe, deixa eu contar algo. Nós também, a gente é muito ativo na igreja, a gente quer fazer tudo, quer participar de tudo, mas na pandemia, quando estourou a pandemia, Deus falou com nós assim, Que daí a gente começou a fazer um culto no lar, que a gente não fazia.
E daí foi que o Espírito Santo, a gente orando, o Espírito Santo mandou a gente pedir perdão para eles. Perdão para eles, porque a gente muito estava forte. fazendo tudo fora e dentro de casa Tem uma ovelha que é tesouro, como um você tesouro tesouro. aguardado por você. E a verdade, nós como pais temos que entender que nossos filhos não são nossos. Eles são do enviados Senhor, né? do céu, que o Senhor está entregando para nós, para treinar eles na terra, para proteger eles na terra. Pero que se eles ficam perdidos, nós temos que dar contas disso. O Senhor vai perguntar o que aconteceu com aquela alma que eu entreguei, que ela foi para a terra através de ti. Você trouxe uma pessoa para a terra e tem que dar contas disso. Se essa pessoa fica perdida, você vai falar, o Senhor, ela ficou perdida por mim. E a verdade, quando você faz um olhar no mundo, o porcentagem de filhos de pastores que não querem nada com a igreja é muito alto. E se você pergunta para eles por que você não quer nada com a igreja, você não acredita em Deus, eles falam sim, eu acredito. Só que a igreja roubou meu pai. Cara, que a maioria. Quase todos falam a mesma coisa. Então, como eles vão olhar um pai que é nosso Deus, como vão ter paternidade com ele se não tiveram em casa? Paternidade Entende? com seu Então, pai acho que o tempo de voltar é o mais importante. Primeiro, recuperar. Se você quer ser ministro, primeiro recupera a tua família. E depois, você vai ter autoridade para ministrar outros. E disso que... Isso. Então, Deus tem nos trabalhado nesses últimos anos assim. E ontem, eu falava com minha esposa nesses dias, estava dirigindo. Olha, Vanessa, como é Deus... Obrigado você que sempre esteve ali me lembrando, porque eu estava querendo salvar o mundo. E as ovelhinhas mais importantes. Então, Meu Deus. que bênção que eu logrei curar elas por todas as noites que ficavam aguardando por mim, porque eu falava sempre, eu quero ter um filho para jogar bola com ele. E quando foi a última vez que jogou bola com ele? Entende? Isso, é que essas são suas ovelhas mais importantes. E você vai se apresentar para o céu, Deus, Pai, eu salvei 1000 pessoas. Ah, o filho, aquele que saiu de você, não sei, Pai. Ele não queria nada com a igreja. Por quê? Porque a Verdade, verdade hein, nós pastora? temos que ensinar eles. Mais perto, Vanessa. Mais perto? Nossa. Não, é verdade. E assim, ó, pastor, nossa, esse assunto aí vai... Bom, pergunta então, desse assunto, mas pode Eu perguntar. queria que eles falassem um pouquinho do ministério mesmo de vocês. Vai ficar Conhecer, né, o ministério. Eu estou sempre assim. Nossa, e estão lá, hein? Aqui e aqui, ó. Então, Olha, nós somos venezuelanos, nossa igreja está lá na Venezuela. Eu sou o filho mais novo de 4 irmãos, servimos todos Deus. E começamos aos 16 anos a trabalhar com uma coisa que chamamos de evangelismo social. Nós acreditamos no seguinte: infelizmente, a percepção que tem as pessoas da igreja, muitas vezes, é uma percepção errada. Porque nós achamos que evangelizar é fazer uma igreja muito linda, abrir e começar. Tem que ir para a igreja, tem que se arrepender, tem que pedir perdão. Não. Para nós, o verdadeiro jeito de evangelizar é como Jesus evangelizava. Como evangelizava ele? Cuidando das pessoas, curando o paralítico, dando comida para aqueles que tinham fome, e depois pregava. Ele estava ali o dia que fez a multiplicação dos pães e os peixes, e ele falou para os discípulos: eu tenho compaixão pelo povo, porque tem 2, 3 dias comigo e não comeram nada. Então, o Jesus que nós vemos na Bíblia é um Jesus muito diferente, diferenciado com a cúpula religiosa da época. Aquelas pessoas que estavam na igreja e falavam: você tem que vir, tem que vir. E por que não levamos primeiro a igreja para eles? Então acreditamos em uma igreja que tem primeiro que servir, que cuidar seu bairro, cuidar
sua favela, cuidar sua comunidade. E depois as pessoas vão vir sozinhas para a igreja. Então começamos a trabalhar através do futebol, evangelizar através do futebol, a Vanessa através da dança, através da música. E formamos uma estrutura de intervenção social. E desse jeito evangelizamos. Primeiro atendemos as crianças, primeiro damos para elas uma ferramenta social onde eles possam desenvolver seus talentos e depois elas vêm para a igreja sozinhas. Eu toda semana batem a porta de nossa casa aqui no Rio Pequeno, onde estamos morando, um monte de crianças. Pastor, vamos ter futebol. Pastor, vamos ter cinema. Olha, eles, Pai do céu, todo o tempo. Mas por quê? Eles querem passar o dia tudo na casa. Sim. Mas se você vai evangelizar e você, olha, tem que ir para a igreja, você é um pecador, ninguém vai ir para a tua igreja. É verdade, Já levamos pastor. escutando esse discurso os últimos 100 anos. Agora é um jeito diferente. Venha, eu vou te cuidar, eu vou te servir, eu vou te ensinar. Esse é o evangelho que nós trabalhamos. Lá na Venezuela temos 500 crianças sendo cuidadas, evangelizadas, e aqui no Brasil temos 80 crianças. Então acabamos de chegar, começar de zero nossa vida por causa da ditadura venezuelana. Estamos aqui conhecendo. Glória Acabamos a Deus. de conhecer vocês há pouco. E assim é um desafio de fé, mas eu me sinto abençoado por estar ao lado de uma mulher que acreditou em Jesus e por poder servir a Deus com meus filhos. É a bênção mais grande, cara. E nós, assim, ó, queria aproveitar também aqui o pessoal, né? E pedir, você que quer ajudar, né? Missões a gente sempre fala, se faz indo, investindo e orando. Então, se você quiser investir, ajudar de alguma forma, ajudar essa família, nós vamos colocar aqui todas as informações, né, pastor? O Pix, oferta, mas não só oferta, contribuir, ser um parceiro mesmo, né, mensal ali, ajudar de uma forma mensal essa família, porque a missão não é fácil, essa é a verdade, né, Sim. pastor? E aí eu queria até aproveitar também e entrar nisso. Porque muita gente fala para nós, até teve pessoas que falaram para mim, não, mas não é bem assim que está acontecendo na Venezuela, tem um pouco de exagero. Então eu queria ouvir de vocês, né, que vieram, como vieram, né, porque vieram numa boa, como que vocês vieram para o Brasil? Então, vamos Fala falar aí. assim, ninguém gosta de falar disso, Mas a verdade, Falar. o comunismo pegou meu país, eu tinha 9 anos, era uma criança. Eu não decidi o que estamos vivendo na Venezuela, porque era uma criança. Os adultos do momento tomaram uma decisão muito errada, porque acreditavam que a solução para nossos problemas como venezuelanos era o comunismo. Nossa, foi o pior que possa acontecer lá. Nós fomos, se fala fomos, sim? Isso. O país mais rico de Latinoamérica por muitos anos, porque nós temos a reserva de petróleo mais grande do mundo na Venezuela. Hoje, Venezuela é o país mais pobre do mundo. O 94% da população da Venezuela é pobre. 4 de cada 10 crianças venezuelanas sofrem de desnutrição. O 90% dos venezuelanos comem somente uma vez por dia. Nosso sistema de saúde estragado, escolas estragadas. Agora começou um novo ano escolar na Venezuela. Nossa, pesquise pela internet. As escolas não têm nem cadeiras. Os meninos estão estudando no chão. Porque as escolas estão destruídas. E assim tudo. É uma coisa terrível. O salário mensal na Venezuela é de R$50. Nossa. E um frango pode custar R$40. Então uma pessoa trabalha todo um mês para comprar um frango. É por isso a fome tão grande. Irmãos, Venezuela é um país pequeno. Temos 30 milhões de pessoas lá. São Paulo é mais grande. E 8 milhões de venezuelanos já fugiram. Por quê? Também hoje a igreja está sendo perseguida. Nós nas igrejas temos espiões da ditadura que escutam o que o pastor está falando. E se eles escutam que você fala de alguma coisa que eles não gostam, eles podem fechar a igreja e pegar o pastor e colocar na cadeia. Então, o evangelho também está sendo perseguido hoje na Venezuela. E controlado, Então, né? nós tivemos que sair da Venezuela há 8 meses.
foi muito triste. Nós não planificamos sair da Venezuela. A verdade, nós fizemos nosso planejamento de vida e de ministério na Venezuela. Mas há 8 meses tivemos que pegar uma mala, colocar toda a nossa vida na mala, pegar nossos filhos e fugir pelo mato. Eu não cheguei ao Brasil em um avião muito lindo, não. Eu tive que caminhar pela montanha para chegar ao Brasil. Sem saber onde íamos a morar, o que íamos a comer, nada. Onde meus filhos iam estudar. A verdade foi muito forte para nós. Chegamos ao Brasil há 8 meses, estivemos 2 meses morando no Manaus, nas dependências de uma igreja, ali no chão, na sala da escolinha bíblica, coletando ofertas, visitando igrejas e, a verdade, falando para o povo brasileiro, para a igreja brasileira. Igreja, vocês têm que acordar. Olha, o Brasil está muito perto de viver o que está vivendo a Venezuela. Ainda temos cristãos que acreditam que o comunismo é a solução. Mas, se nós estudamos, o comunismo foi feito por pessoas ateias, pessoas que querem tirar a Deus como centro da sociedade e do homem. Em meu país, o comunismo estragou tudo. O que vocês olham na mídia não é nem um 10% do que nós estamos vivendo na Venezuela. Nós já fizemos de tudo, irmãos, para tirar o ditador da Venezuela, para tirar o comunismo da Venezuela. E não conseguimos ainda. Temos 22 anos sofrendo na Venezuela. Os primeiros anos de Chávez foram muito bons. Foi legal, porque ele tinha muito dinheiro, que tinha deixado a democracia, Só que quando o dinheiro acabou, o povo começou a sofrer de fome. É o mesmo que pode acontecer acá. O povo tem que acordar e a igreja tem que começar a lembrar qual é seu trabalho. O trabalho não é dentro dos templos. A igreja da Venezuela fez a mesma coisa. Ficamos acomodados. Que no país aconteça o que Deus quiser. Nossa, não pode ser assim. Nós temos um trabalho e uma responsabilidade como igreja de transformar nossos países. E a verdade aqui, tem-se que levantar e acordar e começar a lembrar o trabalho, que é nas ruas. Estamos perdendo nossas juventudes, nossas crianças estão sendo ensinadas por pessoas sem conhecimento da Bíblia. Pelo contrário, com muito conhecimento de coisas que estão contra a Bíblia. Ideologia de gênero, homossexualidade, muitas coisas que estão treinando nossos filhos. Então falamos, olha, por que as crianças estão se comportando assim? Cara, a igreja não está treinando eles. A criança passa 8 ou 9 horas ao dia na escola, chega para sua casa, está 2, 3 horas nas redes sociais, aprendendo muita coisa ruim, e depois, um dia a semana, ela chega para a igreja e está ali, faz um desenho muito lindo de Jonas, e já a igreja acredita que fez o trabalho certo com a criança. Então, como vamos nós a contrarrestar, como se fala, a fazer a contraparte na balança? Eles passam a vida toda sendo treinados pelo inimigo, pelo mundo. A verdade, nós acreditamos que com 2 horas, escutando um desenho, eles vão ser pessoas de bem? Não. A igreja tem que fazer mais, tem que formar mais, tem que ensinar mais, porque a próxima geração está acreditando que a vida sem Deus é boa. A próxima geração está acreditando que o comunismo e o socialismo é o que nós precisamos. Por quê? Porque eles estão sendo treinados por socialistas nas escolas e nas faculdades. A igreja tem que retomar as ruas. E é o que nós estamos fazendo aqui no Brasil. Porque a verdade, estamos olhando... E é um alerta, nossa, que vocês estão muito assim, perto. O que vocês estão fazendo é um alerta. E o povo, se não escutar, né? E uma coisa que a pastora... Eu não quero viver isso. E a pastora falou uma coisa também importante. Porque vocês... Não é a primeira vez. Vocês já viveram isso em outros países da América Latina, nós falamos pastora? o mesmo há 4 anos na Colômbia. E eles não acreditaram. Não, na Colômbia não vai acontecer. Já aconteceu. Muitas pessoas falam isso. Falamos a mesma coisa há 3 anos no México.
já aconteceu. Agora estamos no Brasil, nossa, eu espero que Que não a gente aconteça, escute. porque, Que nossa, a gente escute, né? Pelo amor de Deus, né? por favor. Nossa, mas sabe, isso é até uma resposta, porque quem tá de fora, às vezes, não entende, pastora. Pensa que é um exagero, que não, isso é um exagero. Ou até, como a senhora falou, na mídia não aparece nem 10%. Nada. Então a pessoa olha uma mensagem, não, mas não é tanto assim, não é tão... E é um risco, sim. E o Brasil tá, como a senhora falou, talvez, se por misericórdia eu falo, a gente se escape, mas e daqui 4 anos? O que vai acontecer? Tem que ter um planejamento para os próximos 4 anos, para que a gente também não fique nesse risco que a gente está agora, né, pastora? E, nós vamos aqui, tem muita coisa que a gente queria, mas o tempo deles é bem curto e a gente quer também falar com os filhos deles. Então, o que vocês deixariam assim de conselho, né, para a igreja, para o Brasil? Oi, não esqueça o mais importante. O centro da sociedade é a família. O centro da igreja é a família. Temos anos escutando isso. Não esqueça, você que me escuta, pastor, membro de uma igreja, pessoa que não está, mas tem... Como eu posso formar meus filhos? Porque acho que é um medo de todos. Todo aquele que ama seus filhos hoje, todo aquele que ama fala, como eu posso fazer para formar meu filho, para cuidar meu filho em um mundo onde a tentação está batendo a porta todo o tempo? Ali está, não tem que ir longe. Ali está, uma só vez, alguém que dê para seu filho aprovar um pouco de droga, acabou e estragou com seu filho. É assim de simples, é assim de rápido. É muito frágil. Então, sempre lembre-se, passe tempo com eles e com Deus. Passe tempo com eles e com Deus, e eu tenho certeza que eles não vão se perder nunca. Você vai poder descansar. E se eles têm um momento ruim, que todos temos, se eles em algum momento ficam um pouco rebeldes, fique tranquilo, porque a palavra que você plantou neles vai crescer e eles vão voltar. Fique tranquilo, não tenha medo. Se você faz sua parte, eles vão ver, vão se sentir ruim, em algum momento olha, meu pai falava e minha mãe falavam isso. E vão voltar, vão voltar. Amém, eu amém. creio, em nome de Jesus. Eu só vou falar a escritura que fala disso, em Deuteronômios 6:6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Eu sempre gostei porque fala intimarás, porque é na intimidade de tua casa onde tem que falar da palavra, para que a verdade a criança receba num momento íntimo. Não é ensinar a palavra a teus filhos na igreja, isso é bom, tem que ir para a igreja, mas eles vão aprender e a receber qual é o verdadeiro caminho, intimando a palavra em tua casa, ali, com tua família, sem ninguém mais, somente tu, eles, e nosso amado Deus ensinando tudo. Glória a Deus. Nossa. Gente, então, a gente vai vir... Opa, quase caí. A gente vai voltar agora aqui com os filhos, né? Com o Samuel, com a Natasha. A Vitória. E a Vitória. Então, o Samuel, a Natasha e a Vitória na segunda parte, tá bom? Vamos ver se eles têm bom comportamento. Nossa, que medo. Beijão, então, e fique aí para a segunda parte, hein? Voltamos, galerinha, para a segunda parte aqui dessa família linda. Estamos aqui com a Natasha, com a Vitória e com o Samuel. Amém? Então, eu apresentei eles, mas eu quero que eles se apresentem. Quem começa aí? Oi, eu sou Natasha. Meu nome é Vitória. Meu nome é Samuel. E deixa eu só apresentar eles aqui. Vocês fazem parte do Coração Missioneiro, né? Da família aqui. E para quem não conhece, né? Curta lá a página do Instagram, Mas Facebook, as redes do jeito sociais. Que tá escrito lá, fala. Corazón.misionero, em espanhol. Em espanhol, tá, gente? Não é como eu falei aqui, não. Então, a Natasha,
Eu vou começar aqui pela Natasha, tá? Vou perguntando aqui, daí vocês vão falando aqui, tá bom? A Natasha tem 12 anos, né? Pra gente Se falar a apresenta idade aí, de Natasha. vocês. Pode ser. Pode falar, Natasha. Eu tenho 12, ela tem 9, e ele tem Peraí. Fala aí de novo, ó. 6, 6 anos. Então, ó, a Natasha, ela toca violão e guitarra, né, Natasha? A Vitória toca teclado e o Samuel toca bateria, gente. Quando eu vi o Samuel tocando bateria, eu fiquei até com vergonha, porque eu disse, meu Deus, eu não tenho ritmo nem para tocar um chocalhinho ali. E vocês, ó, eu queria saber de vocês, como que como que nasceu, assim, esse desejo no coração de tocar, né? De tocar violão, teclado, bateria. Bom, eu desde que tenho 6 anos, eu estou cantando com o nosso grupo, mas depois eu comecei como que a aprender violão e agora eu tenho pouco tempo com a guitarra, mas assim foi mais ou menos, aprendendo todos os dias. É muito treino, né? É muito treino, eu tenho que treinar por dia por lo menos 1 hora. Bastante. E tu, Vitória? Fala aí. Aqui, ó, pertinho. Quanto tempo faz que tu toca teclado? assim, 2 anos, mais ou menos. 2. Mas tu pega todo dia ali, saia todo dia também. Sim. Quando não tem preguiça. Não, mas não tem, né? Não é preguiça, né? Depois passa. Quando começa a tocar, passa, né? É, viu? E o Samuel aqui, quanto tempo toca, Samuel? Samuel já é experiente na bateria, né, Samuel? Quanto tempo toca bateria? Tu lembra? Não? Eu acho que também 2 anos. Desde os 4 anos, então? Sim. Nossa. Aí, Samuel, tu já tinha me surpreendido, Samuel. Agora, desde os 4 anos, me surpreendeu mais ainda, hein? E, ó, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, que a gente sempre pergunta para as crianças que vêm aqui no PodKids. Qual foi a maior experiência que vocês tiveram com Deus? Primeiro pode ser a Natasha. Estamos em México. Nós fizemos viagem missionário para México. Estivemos lá, eu acho que 8 meses, quase 9. Então, nós, todas as noites, antes de dormir, nós sempre fazemos nosso devocional. Louvamos, assim, lemos a palavra e assim. Então, nós estamos fazendo o devocional e estamos orando e louvando. E quando eu estava no meio da adoração e de repente, eu comecei a sentir como se uma energia, algo me estivesse abraçando. Eu sabia que era Deus. Então, depois que terminamos tudo, eu falei para meus pais e depois disso eu entreguei minha vida completa para Deus. Eu já vou chorar. Uau, que lindo, né? Quer falar alguma coisa? Agora é a Vitória que vai falar. Qual a maior experiência, assim, que você teve com Deus? Foi quase igual da Natasha, mas foi aqui no Brasil. Estamos fazendo devocional igual. E como sinto que Deus me está falando. E bom, assim, isso foi minha experiência. Glória agora, a Deus. Samuel. Fala aí, Samuel. Quer falar, Samuel, ou não? Ih, o Samuel vai ficar só sorrindo aí. Tá com vergonha, Samuel? Samuel vai perder a vergonha daqui a pouco. Porque o Samuel, ó, ele tá brincando, correndo pra lá e pra cá, né, Samuel? Daqui a pouco o Samuel vai falar. Mas sabe, ó, uma coisa que eu vejo, assim, né, que nós sentimos, assim, porque quando a gente tava ouvindo vocês louvar, vocês ministrar, porque para quem não conhece, eles além de louvar, mas eles também ministram, né? E o que a gente sente muito é essa presença de Deus que está na vida forte, de né? vocês, que a gente sente, porque quando a gente tem, na verdade, um encontro com Deus,
a gente começa a compartilhar aquilo que a gente recebe. E a gente vê muito claro em vocês, sabe, essa presença do Espírito Santo, de ter essa presença na vida, né, de ser algo natural para vocês ali, tá louvando, tá ministrando, né, e nós sabemos assim que Deus vai usar vocês muito, muito, muito mais ainda, Em nome de porque, Jesus. né, com a idade que vocês têm e vocês já passam isso para a igreja, porque quando a gente assistiu... Eu ia falar, né? Quando eles estão cantando, né? Não vou conseguir. Olha aí, ó, viu o que vocês fizeram? A tia Karina. Então eu vou falar, depois quando... Ó, mas é essa presença, de sentir essa presença em vocês e de nos dar uma esperança. Porque quando a gente estava vendo vocês ali, né, fazendo louvor e ministrando, vocês passam essa esperança para nós. E derrama, que vale assim, a eu pena. vejo assim, um derramar mesmo de uma unção, né? Que é do altar que desce isso, né? E o Senhor usa vocês grandemente com isso. E com adoração, e vai usar Através muito da mais. adoração, através da ministração de vocês, é derramado uma unção muito grande. De repente vocês nem não entendem ainda isso, mas quem tá lá embaixo sente muito forte assim, a presença mesmo que desce do altar quando vocês estão louvando. E que vocês continuem, sabe, nessa força mesmo, nessa coragem, né? E sendo esse exemplo, né, para muitas crianças. Nossa, meu sonho era que todas as crianças fossem que nem vocês, assim mesmo, cheias da presença do Senhor. E sabe, vocês não são só um exemplo para as crianças, mas são um exemplo até para nós, adultos também. Né? Então, parabéns, a gente está assim, se sentindo mesmo privilegiado de ter vocês aqui. A gente sabe que daqui uns anos vai ser difícil de marcar uma agenda com vocês, né? Mas lembrem de nós, diz, a gente gravou lá com os tios lá de Bauru, mas eu creio assim que Deus vai usar muito, muito vocês, vocês vão ter um ministério assim extraordinário maior ainda do que do pai, da mãe de vocês. Do vô, né, que também é um exemplo para vocês. E eu queria saber de vocês lembram assim do vô? A Natasha deve lembrar mais. Eu lembro. E o que vocês lembram assim dele, assim, algo que ele, como que ele era, como que ele tratava vocês? Meus irmãos têm que lembrar porque nós praticamente vivíamos com eles, porque nós morávamos numa casa muito grande que ele construiu e morávamos assim como em apartamentos diferentes. Então nós acordávamos e íamos diretamente com meus vovós e compartilhamos o café da manhã e passamos todo o tempo com eles. Isso foi assim por toda a quarentena. E agora que saímos é difícil. Nossa, eu imagino, né? A saudade, né? A gente também sente muita saudade. A gente também não é daqui de Bauru, né? A gente é do sul e a nossa família toda mora no sul, né? Então é meio longe, assim. A gente ficou 6 anos sem ir ver eles. Quase 8 anos. Desculpa. Não é quase 8 anos. Quase 8 anos. Então, e aí quando esse ano a gente foi, a gente vê, né, como é difícil, assim, ficar longe, né? É muito difícil. Mas Deus vai sustentando e nos dando força, Sim. né, Natasha, Vitória. Então, eu queria fazer uma pergunta para eles. Assim, para descrever, assim, o que vocês pensam do pai e da mãe de vocês? Para mim, eles são um exemplo do que nós possamos chegar. Como eles são mães, e eles são um exemplo cada dia, apesar dos problemas e de tudo, eles seguem adiante e são um exemplo. Glória a Deus. E você, Vi? Eu sinto como os pais como uma pessoa que apesar de todos os problemas, ele corta e ele faz o caminho para nós seguir. E isso é o que eu sinto. Agora fala aí, Samuel, do papai e da mamãe aí. Tu ama eles? Só fala isso então aí.
Samuel tá com vergonha. Gente, ó, Samuel não é assim, hein? Não. Né? Não, Não é, né? Até o final ele vai falar, né? Vai falar até o final, Samuel? Vai, Samuel pelo tá menos com dá vergonha, mas ó... Vai pelo menos pra galerinha que tá te vendo. Mas é assim, ó, eu vejo, né, que bom que vocês têm esse exemplo dentro de casa, né, de estar ali louvando, a gente Ensinando conversou o antes. caminho, né, que nem a Vi falou. Né, Que nem a Vi certo. falou, de ser não só um exemplo falando, mas a Vitória até usou aí a palavra de eles deixar um caminho para vocês seguir, abrir um caminho, né, para vocês seguir. Eu acho que isso que é o mais importante. Eu acho que é isso que esse é o maior exemplo que a gente tira de vocês, assim, de toda essa família, que é abrir um caminho, preparar o caminho para que as pessoas sigam aquele caminho. E vocês conseguem enxergar isso neles. Isso que é o mais assim extraordinário para nós, assim, quando a gente vê e aí passa a entender, né? Conversando um pouco aqui com vocês, a gente passa a entender por que vocês passam tantas coisas boas para a igreja como um exemplo. Porque vocês têm esse exemplo dentro de casa e vocês seguem esse exemplo. Então, isso que é o mais importante e que vocês continuem seguindo mesmo esse exemplo, confiante, né? Crendo que Deus ele vai suprir sempre na vida de vocês. Eu acho que vocês têm visto isso, né? Deus Sim. suprindo. Eu queria que vocês contassem o testemunho da escola, né? Como que vocês entraram na escola lá. Ah, bom. Essa parte me contaram meus pais, que eles... Eu não sabia que eles tinham ido ali à escola, mas eu sei que minha mãe ficou muito... Como que é a palavra? Muito emocionada, muito emocionada por a escola, gostou bastante, mas o valor era muito gostoso. Mas então nós fomos uma igreja que nós conhecemos os pastores por meio de outros pastores que são amigos de nós e estávamos ministrando e depois de ministrar à frente de toda a igreja, o apóstolo estava com ela, mas o apóstolo falou que nos ia dar dois presentes. O primeiro que ia nos ajudar a gravar nossas músicas e o segundo é que todo o tempo que nós estemos aqui no Brasil, vamos estudar na escola com bolsas de estudo completas. E é difícil a adaptação, o idioma e tudo isso, mas estamos conseguindo, eu acho. Glória a Deus. Glória E ó, a Deus. vocês, qual que é a maior dificuldade? É no escrever ali, porque tem muito verbo, pronome, essas coisas aqui no Brasil. Muitas coisas são diferentes, muitas. Algumas coisas são iguais, mas há coisas que são totalmente diferentes, literal. E eu acho muitas vezes que o que mais se pode complicar entre os dois idiomas é Samuel, porque ele apenas está começando a aprender a escrever e ler em espanhol e agora se vai a misturar com o português. Nossa, Tá tudo na difícil, Samuel. né? E ó, Tá achando difícil, Samuel? a Então, escola... Mas gosta bastante, ele sempre Ele tá fala. gostando. Ah, mas que bom que vocês, Já né, que falou tão... em milagre, né? Eu queria fazer uma pergunta também, assim. Qual o maior milagre que vocês já viveram, assim? Que mais marcou, assim, a vida de vocês? Cada um fala um aí. Vou falar, né, Samuel? Não sei a verdade. São muitos, né? São muitos, né? Mas eu acho que pode ser esse da escola, que é muito... Eu não... Muitas vezes não posso Não acreditar acredita, né? o que aconteceu com a escola, que meus pais tinham visitado, mas depois Deus nos deu de presente. E eu acho Que ele faz, né, o desejo do nosso coração, né? Quando a gente quando vê, a né, gente serve a Ele. serve a ele, né? De todo o coração. E é a importância, né, Natasha, de reconhecer que foi um presente de Deus mesmo, né? Ele usou, né, uma pessoa, usou lá o apóstolo, mas o presente mesmo, quem entregou foi Deus, né? Porque é Deus que coloca no coração, né, da pessoa de
fazer uma oferta, de abençoar, né? E vocês têm lá também do carro, né? Que vocês ganharam. Então, sim. e Deus vai guardando, né? A gente vê quando uma família que serve verdadeiramente todo o coração, Deus vai guardando, Deus vai abençoando, Vai suprindo, né? vai suprindo A Vitória, tudo. deixa ela contar. Vitória, conta algum milagre assim que você viveu, fora isso da escola. Não sei. É muitos, né, Vitória? Ó, o Fala aí, ó, tem. Samuel. Fala aí, Samuel. Ele vai falar. Fala, Pode Samuel. falar, pode falar. Esquece que tá gravando e fala, Samuel. Não tem medo, não. Foi quando eu comecei a tocar com minha família. Oh, glória a Deus, hein? Esse é o E- maior milagre que você viveu já. E tu gosta de tocar bateria, Samuel? Gosta? Sim. Deram para ele uma bolsa de estudo numa escola de bateria. Nossa, que Nossa, legal. que Olha legal. aí, ó, que bênção. E, ó, então, pra nós encerrar, né, amorzinho? Vamos, vocês... Ah, pra eles têm que ir, infelizmente, né? Mas, ó, quando eu vou falar de novo, hein? Quando vocês tiverem muitos convites, vocês têm que aceitar o nosso, hein? Né? Não vai ser a última vez. Amém, amém. Então, ó, Deixa eu pedir para eles fazerem, né? O que vocês deixariam assim de mensagem para as crianças que estão vendo vocês? Que, apesar de tudo, o mais importante é sempre servir a Deus. Essa tem que ser nossa vida desde pequenos. Entregar nossa vida e junto com nossos pais, também motivá-los a entregar tudo que temos para Ele. Porque Ele é nosso Criador e se nós servimos Ele, que outra coisa vamos fazer? glória a Deus, hein? Fala aí, Viu? Natália. Eu também, essa mensagem que sempre tem que adorar a Deus com todo o seu coração. Não importa a dificuldade, não importa que outro país esteja, e se não sabe o idioma, não importa. E Samuel? Amém. Fala aí, Samuel. O mesmo. Mesmo, ó, e o Samuel é prático, viu, ó. Então, ó, quer ver uma hora, isso eu ia Deixa eles pedir. cantarem Então, lá, ó, né? vocês vamos encerrar cantando? Pode ser? Vocês cantam? Qual o louvor? Que você, ó, vou até passar meu microfone que o Samuel canta aqui, dá um pra cada um, ó. Aí, ó. Aleluia, Samuel. Aleluia. Aleluia. Ó, ó. Pode ser. 2 e 3. Aleluia, 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 aleluia. Boa, Glória a Glória! Deus. Glória a Deus, Deixa eu aleluia. pegar aqui. Gente, ó, muito obrigado. Nossa, Obrigada foi um privilégio mesmo. para Nossa, nós a ter gente tá vocês muito aqui. feliz A gente mesmo está de ter muito vocês feliz. aqui. Ai, deixa eu falar aqui. Você aí que quer ajudar essa obra missionária, ajudar eles, né, nesses projetos que eles têm, a gente vai deixar tudo aí para vocês só entrarem, né, amorzinho? Nas redes sociais deles. Qualquer coisa, falem conosco, a gente passa os contatos deles para estarem ajudando mesmo, né, ser um participante desse ministério tão lindo, né, levando o amor de Jesus para mais crianças, em nome de Jesus. E não esqueçam de quê? De curtir, se inscrever no canal, quem não é inscrito. Deixe um comentário se gostaram, se querem que eles venham mais vezes. E também compartilhe, para que mais crianças sejam alcançadas com o amor de Jesus. Amém, queridos? Então, ó, um beijo no coração, que Deus abençoe, né? E não deixe de participar dessa obra. Participe, você pode participar dessa obra. Amém? Então, ó, vamos dar tchau, mandar um beijo assim pra galerinha. Beijo, galerinha. Deus Deus abençoe.